Fala galera, aqui é o primeiro tenente William Rabelo do Concurseiro 01 e nos próximos momentos você vai ver uma aula muito importante da parte de formação militar naval para o SMV. A gente tirou ela do nosso preparatório e se você quer ter mais aulas assim disponibilizadas de graça aqui no nosso canal do YouTube, é muito importante que você clique no botão aqui de curtir esse vídeo e se inscreva no nosso canal e também não esquece de marcar o sininho para saber quando outros vídeos assim forem postados. Então se prepara, porque depois da vinheta a nossa aula vai começar. Ah, só uma coisa, dá uma olhada no primeiro link da descrição desse vídeo que eu deixei um material para você baixar e já ir se preparando para esse concurso. Tem cronograma de estudos, provas antigas, editais e também um material para você saber tudo sobre as profissões do SMV. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Olá pessoal, tudo bem? Professor Pedro Sérgio, professor de História do Brasil, estamos aqui mais uma vez para colaborar na sua preparação, você que tem como objetivo tornar-se oficial da Marinha do Brasil. Estamos no nosso segundo encontro, então vamos conversar um pouquinho na aula de hoje sobre como foi que Portugal tornou-se uma potência marítima, como foi o processo de expansão marítima portuguesa e também as disputas que os portugueses realizaram com os espanhóis. Tudo bem? Estão prontos? Então, vamos lá. Quais são os objetivos específicos dessa aula? Descrever o emprego do poder marítimo no desenvolvimento português. Basicamente, a gente vai explicar a formação de Portugal, a gente vai tentar verificar como os portugueses criaram as condições para se lançar ao mar e também esse processo de conquista do Atlântico até chegar às chamadas Índias. Segundo objetivo específico, compreender a disputa que os portugueses vão desenvolver com os espanhóis. A gente vai ter que apresentar o contexto histórico, caracterizar que Portugal é uma nação mais antiga, que é a espanhola, mas quando os espanhóis iniciam o seu processo, eles já realizam uma descoberta absolutamente fantástica e que vai marcar a história do mundo ocidental. Então, vamos acompanhar como se deu esse processo. Eu queria que você olhasse para esse mapa e reconhecesse, né? Estamos falando da Península Ibérica e você está percebendo uma parte verde que vai diminuindo de tamanho. O que está acontecendo ali na chamada Península Ibérica? Estamos falando de um processo chamado Guerra da Reconquista. Talvez você precise consultar algumas outras fontes, mas é importante você lembrar como é que se deu o processo de expansão da religião islâmica. O islamismo vai nascer na Península Arábica no século VII e entre os séculos VII e IX, o islamismo vai ter uma expansão absolutamente extraordinária, tomando conta do sul da Ásia, do norte da África e da Península Ibérica. Então essa parte que você está vendo maior na cor verde é a parte da Península Ibérica ocupada por árabes islâmicos, que na península eram chamados de mouros. Então essa luta dos cristãos contra os mouros a gente chama de Guerra da Reconquista. A Guerra da Reconquista é longa, ela dura 7 séculos e dentro desse processo de união entre os reinos cristãos para poder enfrentar os árabes é que nós vamos ter a formação de Portugal e da Espanha. Primeiro vamos falar da formação de Portugal. Eu queria que você olhasse ali para o mapa, você está percebendo no segundo quadrinho um reino chamado Castídia. Castídia, que para nós é o reino de Castela. O reino de Castela foi o líder desse processo de luta dos cristãos contra os árabes islâmicos. E aí era normal, como você aprendeu na aula de feudalismo, que os nobres acabassem convidando uns aos outros para formar exércitos. Quem convidava era chamado de suzerano e quem aceitava fazer parte desse processo de luta em troca de um pedaço de terra era o vassalo. É dentro desse processo de formação de reinos, laços de fidelidade, que o rei de Castela, que se chamava Alfonso, acabou concedendo um pedaço de terra para um nobre chamado Henri Borgonha. Ele tinha origem francesa. Henri Borgonha, que para nós virou Henrique de Borgonha. Então, esse Henrique de Borgonha recebeu do rei de Castela, que se chamava Alfonso, ele recebeu desse rei um pedaço de terra, como você teve nas suas aulas de feudalismo. E qual foi o pedaço de terra que ele recebeu? Agora eu quero que você olhe para o terceiro quadrinho. Você já começa a perceber um território na cor amarela. É o território do Condado Portucalense.
Então, Henrique de Borgonha tornou-se o conde de Portugal. E o reinado de Castela, então, é suzerano do território português. Castela, suzerania, Portugal, vassalagem. Você sabe que contrato de suzerania e vassalagem é eterno, né? É hereditário, os filhos têm que continuar a honrar. Entretanto, o filho de Henrique de Borgonha, que se chamava Alfonso Henriques, resolveu que ele não queria ser conde de Portugal, não. Ele queria ser rei. Então o que ele vai fazer? Ele vai lutar contra a sua própria mãe, porque o pai já havia morrido. Ele vai lutar contra a sua própria mãe para garantir a independência do reino de Portugal. Assim, no ano de 1139, Alfonso Henriques autoproclamou-se rei de Portugal, separando Portugal do outro reino que era Castela. Essa informação é importante porque isso explica por que tinha laço de fidelidade, tinha laço de parentesco, tinha hereditariedade entre a família real de Portugal e a família real de Castela. Isso está claro para você? Então o condado portucalense se transformou em um reino independente. E olha só a data, 1139. Na cronologia, você colocaria isso em que período da linha do tempo? Isso mesmo, Idade Média. Então, quando a maioria dos territórios europeus ainda era feudal, fragmentado, o que nós vamos ter em Portugal é a formação da primeira monarquia moderna europeia. O que é uma primeira monarquia moderna? É uma monarquia onde você tem o poder centralizado, onde você tem uma mesma língua, uma mesma religião, unidade de pesos e medidas. E é muito importante compreender que essas serão as condições que vão fazer de Portugal o pioneiro na expansão marítima. Todo mundo sabe que Portugal tinha localização geográfica favorável, paz interna e externa, tradição em navegação, tudo isso contou a favor de Portugal. Mas o que foi muito importante foi a chamada centralização precoce do poder. Bom, essa dinastia de Borgonha durou cerca de 2 séculos. Até que no século XIV você tem aquela chamada vacância do trono. Vacância do trono é quando o rei morre e ele não tem herdeiros diretos. No caso de Portugal, o rei se chamava Fernando, ele morre, e aí o reino de Castela já começa a se assanhar para retomar o território português. Mas aí em Portugal vai acontecer um evento muito importante, a união de uma burguesia mercantil com uma família real chamada Avis. Os Avis até tinham um parentesco com os Borgonha. Na verdade, Dom João de Avis era filho bastardo do rei Fernando de Borgonha. E isso fez com que a nobreza portuguesa entendesse que era melhor apoiá-lo para o trono do que permitir que Portugal voltasse a pertencer ao reino de Castela. Então, no ano de 1383, você tem a autoproclamação dos Avis como nova família real portuguesa. E de 1383 a 1385, os portugueses vão ficar brigando com os castelhanos. Em 1385, Portugal se consolida como uma monarquia nacional moderna. Então é isso. O que fez de Portugal pioneiro na expansão marítima? A centralização precoce do poder. E como se deu essa centralização? Se deu a partir da separação do reino de Portugal com o reino de Castela. Mas aí você tem a dinastia de Borgonha. O que vai fazer de Portugal uma potência marítima é quando você tem a Revolução de Avis, porque com a Revolução de Avis você vai ter uma união da burguesia mercantil com a nobreza, e a partir dessa união entre burguesia mercantil e nobreza, você terá os portugueses em paz e com condições econômicas para se lançar aos mares. Até aqui tudo bem? Essa parte da formação de Portugal você compreendeu? A gente já comentou isso na outra aula, que durante a dinastia dos Avis, você vai ter a figura do infante Dom Henrique. Só para lembrar que infante é aquele membro da família real que não vai herdar o trono. Infante tem a mesma origem da palavra infantil. Estamos falando do infante Dom Henrique. O infante Dom Henrique não ia herdar o trono, mas se ele não vai herdar o trono, o que ele pode fazer? Ele vai querer entrar para a história de Portugal como responsável por incentivar as expedições oceânicas. Então ele vai criar um centro de navegação, a Escola de Sagres. Há uma grande polêmica se a Escola de Sagres existiu de verdade ou não. O que interessa para nós é que esse mito é importante para a constituição do imaginário português sobre como foi a expansão. Os portugueses olham para o seu passado e resgatam a sua história de maneira muito grandiosa, de maneira muito gloriosa.
Então talvez a escola de Sagres não tenha existido, mas ela criou um mito importante de que Portugal foi para o oceano de maneira absolutamente consistente, planejada e desenvolvendo tecnologias até então desconhecidas. Tudo bem? Então vamos pensar o seguinte: qual vai ser a aposta dos portugueses? Os portugueses, num primeiro momento, entendiam que era importante dominar uma região que ficava no noroeste da África. Eu queria que você olhasse ali para o mapinha. Você está vendo ali onde está marcando Lisboa e depois vai descendo uma setinha? Você está vendo a primeira grande conquista portuguesa, exatamente onde está apontando aquela setinha. É a conquista de Ceuta. Ceuta era uma espécie de centro comercial, não tão importante quanto Constantinopla e Alexandria, mas era também um espaço no qual passavam várias caravanas de mercadores do Oriente, e isso permitiu a Portugal meio que concorrer com as cidades italianas de Gênova e Veneza. Veneza tinha um vínculo mais forte com Constantinopla, Gênova tinha um vínculo mais forte com Alexandria, no norte do Egito, e os portugueses agora dominavam a cidade de Ceuta. Resultado: os portugueses, num primeiro momento, isso é uma coisa muito importante. Num primeiro momento, Portugal não tinha a ideia de chegar até o Oriente, de chegar até as Índias. O próprio litoral africano já era algo muito rico. Então os portugueses, numa primeira fase, eles se preocuparam mais em poder conquistar o próprio litoral da África, fazendo aquilo que a gente chama de périplo africano. Numa primeira fase da expansão marítima, os portugueses resolveram dominar o litoral da África. Ou seja, chegar às Índias acabou sendo mais uma consequência dessas expedições portuguesas que iam cada vez mais para o sul. Quando os portugueses estavam dominando o litoral da África, eles criavam as chamadas feitorias. Feitoria era uma espécie de armazém onde você poderia depositar mercadorias, água potável e qualquer outra coisa que fosse muito útil durante a viagem. Pensa o seguinte: os portugueses estão navegando pelo litoral da África. Aí você tem marinheiros doentes, ou acabou a água potável, ou você precisa de mais alimentação. Você vai fazer uma viagem até Portugal? Não faz sentido. Então, ao criar essas feitorias no litoral africano, você poderia ter pontos onde as embarcações portuguesas, onde as expedições portuguesas poderiam estacionar, abastecer, deixar marinheiros doentes, seguir viagem. Esse era o objetivo de uma feitoria: viabilizar uma tranquilidade maior para a navegação. E com o passar do tempo, elas acabaram se transformando em pontos de troca de mercadoria. Você transformava essa feitoria num grande mercado. Você poderia deixar alguns objetos, como por exemplo armas, você poderia deixar bebida e iniciar um negócio com os africanos que se tornou o grande empreendimento lusitano na África. Qual que foi? Isso mesmo, tráfico de escravos. De tudo que existia no litoral africano, ouro, marfim, cobre, a maior riqueza era o tráfico de pessoas. Tudo bem que isso vai ficar muito maior quando os portugueses chegarem ao Brasil, mas é só para você entender que Portugal já trabalhava com o tráfico de escravos muito tempo antes de chegarem até a América. Tudo bem? Então aqui a gente tem uma espécie de cronologia das principais conquistas portuguesas. Você está vendo ali Lisboa, Ceuta e depois Cabo Bojador. Você está lembrado de Fernando Pessoa? Quem quiser passar além do bojador tem que passar além da dor. Tá lembrado desses versos? Então aqui é o Fernando Pessoa resgatando a história da expansão marítima portuguesa. Eu disse agora há pouco no começo da aula, os portugueses têm muito orgulho dessa fase da sua história. E eu acho que eles devem ter mesmo. O que os portugueses realizaram, poucos povos na história conseguiram fazer algo parecido. Então aí você tem uma cronologia das conquistas portuguesas e eu queria destacar aquela que está ali mais ao sul, o extremo sul da África, marcado ali com uma linha vermelha, que é a viagem de Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias partiu de Portugal já com o objetivo de contornar a África. Era para isso a viagem dele, contornar o continente africano. Entretanto, quando chegou no extremo sul da África, ele não conseguiu atravessar o já batizado Cabo das Tormentas. Era uma região com ondas muito fortes, difícil travessia. Os marinheiros tinham medo porque você pensava desde que tinha monstro marinho até que a terra era plana e você podia cair na borda do mundo. Então, quando chegou no extremo sul da África, eles acabaram desistindo da viagem.
O Bartolomeu Dias, então, acabou entrando para a história como o navegante do quase, né? Ele poderia ter entrado para a história como aquele que conseguiu ultrapassar o cabo e realizar a viagem completa de contorno da África, mas isso não foi possível para ele. Isso vai acabar acontecendo com outro navegante, este sim, considerado o maior navegante da história portuguesa. Inclusive, na expedição dele estava Luís de Camões, não sei se você já ouviu essa história, o Camões estava na expedição, a viagem de Vasco da Gama. Vasco da Gama parte de Portugal em 1497, consegue contornar a África e chega na Índia, especificamente em Calicut, em 1498. Meus amigos, você tem ideia de quanto tempo demorou a viagem de Vasco da Gama? A viagem de Vasco da Gama demorou 11 meses. 11 meses de Portugal até a Índia. Aí você pensa, não, mas será que vale a pena uma viagem tão longa assim? Você tem ideia de qual era a diferença de preço das especiarias lá nas Índias, direto, dando a volta pela África? Ou se, por exemplo, os portugueses comprassem dos genoveses e venezianos, essa variação de preço ia de 600 a 4.000% mais barato. Isso mesmo, poderia ser de 600 a 4.000% mais barato dar a volta na África em vez de você comprar as especiarias ali dos mercadores do Mediterrâneo, Gênova e Veneza. Então, esse empreendimento lusitano, sem nenhum exagero, você pode comparar como sendo de grande importância, como quando o homem pôs o pé na lua. Você pode colocar esse tipo de comparação que não é nenhum exagero. Aí é o seguinte, os portugueses ainda não tinham realizado a viagem de contorno da África quando você tem o nascimento de um novo país na Europa. Como é que se deu a formação da Espanha? A Espanha formou-se a partir da união de dois reinos, Castela e Aragão. A rainha Isabel de Castela e o rei Fernando de Aragão se casaram. Mas eles não se casaram por amor, eles se casaram porque seu objetivo era unir as tropas e finalmente derrotar a última presença árabe, a última presença moura que havia na Península Ibérica, que era o território mais ao sul de Granada. Depois você volta lá para aquele slide que tem um mapinha da Guerra da Reconquista e você vai ver que aquela parte verde está bem no sul. E aí o que nós temos? Quando Castela e Aragão conseguem derrotar os árabes, eles aproveitam e acabam unificando todos aqueles territórios da Península Ibérica, exceto Portugal. Então você vai ter a união de Castela, Aragão, Leão, Navarra, Catalunha, Andaluzia, País Basco, Granada. Juntou todos esses territórios e aí, olha que interessante, o primeiro nome que esse reino teve foi Reino Católico. Isso mesmo, o primeiro nome que ele teve foi Reino Católico. Daí o apelido de Isabel e Fernando de serem chamados de os reis católicos, porque esse era o nome do reino que eles tinham, sobre o qual eles tinham poder. Mais tarde, eles resolveram resgatar o nome que os romanos haviam dado. Os romanos é que chamavam aquela região de Hispânia, e daí o nome do país que você conhece até hoje. Então, o reino da Espanha nasceu a partir da união dos reinos de Castela e Aragão, os reinos católicos. E assim termina a Guerra da Reconquista. A Guerra da Reconquista acabou com a formação do reino espanhol. Foi aí que apareceu para os dois reis, para Isabel e Fernando, um navegante italiano, um navegante de origem genovesa chamado Cristóvão Colombo. Colombo acreditava que a Terra era uma esfera. E você imagina, bom, ele devia ser considerado louco, né? Então, gente, não exatamente. Na verdade, a maioria dos navegantes experientes ou sabia ou pelo menos suspeitava que a Terra era redonda. Sem falar que os árabes sabiam que a Terra era redonda, os chineses sabiam que a Terra era redonda. Esse negócio de terra plana era uma coisa do pensamento dos europeus e mesmo assim aqueles que não tinham experiência em navegação. Então quando Colombo apresentou essa proposta de, olha, a Terra é redonda, então se eu sair navegando na mesma direção, eu dou a volta ao mundo e chego às Índias. Essa ideia não era maluca. O problema é que ninguém tinha noção de quanto tempo essa viagem iria demorar. Todos nós sabemos que a leste da América do Sul nós temos a África. Agora, digamos, você está ali no litoral brasileiro. Quanto tempo demora uma viagem num barco à vela do Brasil até a África? A resposta que você vai dar é não sei. Você não sabe quanto tempo demora essa viagem.
Agora, veja que coisa maluca. Você tem alguma condição de calcular, porque você tem a noção de qual é a velocidade de um barco à vela, você sabe a distância do Brasil até a África, essas informações são acessíveis a você. O que o Colombo estava propondo era sair navegando na mesma direção sem ter ideia de quanto tempo a viagem iria demorar. Isso era uma coisa muito audaciosa. Importante lembrar que o Colombo já havia proposto isso aos portugueses. Os portugueses já estavam com o projeto do périplo africano, então não queriam muito comprar esse negócio. Aí o Colombo foi lá para a Espanha, país que tinha acabado de nascer. Os espanhóis nem tinham recursos para fazer expedições. Por isso que quando os portugueses realizavam uma grande viagem, eles colocavam 20 barcos na água. Quantos barcos os espanhóis ofereceram para o Colombo? Apenas 3. 2 caravelas e uma nau. E o Colombo foi assim mesmo. Então o Colombo saiu navegando. Você tem aqui no mapinha as viagens que Colombo fez. Eu quero que você olhe só para a linha azul, que é a primeira viagem do Colombo. Ele sai navegando na direção ocidental e ele chega ali no que hoje é a República Dominicana. Mas você tem clareza? Colombo chegou ali, no Caribe, mas ele achou que estava na Ásia. Ele achou que estava nas Índias. Daí chamar os habitantes daqui de índios. Você sabia que o Colombo morreu defendendo a ideia de que ele havia chegado às Índias? Você tem ideia disso? Muito bem. Então, quando nós vamos ter as discussões envolvendo Portugal e Espanha para saber quem que era o proprietário disso daqui, e a gente vai explicar o contexto no qual os portugueses reivindicavam a posse dessas terras, compreenda que eles achavam que estavam discutindo sobre as Índias, sobre a Ásia. A ideia de um novo continente vai aparecer um pouco depois, beleza? Então vamos lá. Ainda antes da viagem do Colombo, os portugueses reivindicaram que a Igreja Católica reconhecesse a soberania de Portugal sobre as terras do Atlântico. Esses são os termos do chamado Tratado de Toledo. Os portugueses estavam muito preocupados com a possibilidade de que outros países pudessem navegar no Atlântico e, por causa disso, conseguiram o reconhecimento da Igreja do Tratado de Toledo de que todas as terras descobertas no Atlântico seriam divididas com Portugal. Então, quando vem a viagem do Colombo, os portugueses já têm uma carta na manga. Peraí, eu tenho um Tratado de Toledo, terras descobertas no Atlântico têm que ser divididas com Portugal. Aí os espanhóis acabam propondo uma bula, que ficou conhecida pelo nome de Bula Inter Cetera. Olhando para o mapa, eu queria que você percebesse que é a linha vermelha. A Bula Inter Cetera propunha uma linha imaginária que passaria a 100 léguas das ilhas de Cabo Verde. Ilhas de Cabo Verde que estão ali no litoral africano. Os portugueses não aceitaram essa proposta. A maioria das pessoas, quando olha o tratado, a linha vermelha diz: é lógico que Portugal não aceitou, porque não ia ficar com nenhuma parte das terras descobertas. Não, a questão não era essa. Os portugueses não aceitaram a proposta da Bula Inter Cetera porque ela era muito próxima da costa africana. Os portugueses queriam fazer com que os espanhóis ficassem o mais distante possível da costa africana. Por isso que eles não aceitam a Bula Inter Cetera. Nem todo mundo conhece essa explicação. Aí que no ano seguinte, 1494, os portugueses e os espanhóis vão celebrar o acordo que todos nós aprendemos desde o ensino fundamental, o Tratado de Tordesilhas, de 1494, fazendo uma linha imaginária não a 100, mas a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde. É aquela linha verde que você está vendo no mapinha, tudo bem? Bom, agora as terras já estão divididas, agora só falta saber quem vai colonizar o quê. Mais ou menos aqui nós temos um mapa, esse mapa é muito conhecido, das principais viagens realizadas por portugueses e espanhóis. E a partir daí a gente vai tentar começar a compreender como é que Portugal vai se interessar pela colonização do território brasileiro. Mas isso é um assunto para uma outra aula. Eu espero você aqui. Um abraço e até lá. E aí, curtiu? Então não esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse, hein? E se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de responder. É isso então, galera. Muito obrigado, um abraço e valeu!